seja através de vocês. Eu acho que vocês não só auxiliam muito esse trabalho que nós estamos realizando, mas fundamentalmente prestam um serviço extraordinário à sociedade como um todo. Não há outra forma das pessoas se informarem, mesmo porque há muita má vontade dos prestadores do serviço esse, que é o serviço público delegado da iniciativa privada. O que ocorreu é que nós entramos, é uma tradição já do PSOL, que vocês conhecem, nós estudamos diariamente esse tema. O tema do transporte público é um dos temas nossos que mais tem pautado ao longo dos anos a nossa atuação. É um tema que, inclusive, nos nossos debates para a disputa eleitoral majoritária desse ano, a Luciana Genro passa a ter uma diferença enorme para nós, porque é um acúmulo de pessoal nesse sentido, conhecimento, experiência. E nós, de novo, fizemos uma ação. Essa ação eu quero deixar bem claro. As pessoas que estão aqui na mesa, estamos aqui, a Luciana Genro, a Fernanda Melchior, o Roberto Gobanho, o Alex Frade, são os autores da ação. Nós somos autores da ação. Eu e a Luciana Genro somos também advogados da ação. Somos autores e advogados da ação. E nós entramos com uma ação que ela tem um caráter, isso não foi destacado ainda na imprensa e a gente quer esclarecer isso. Eu vou fazer uma pequena introdução e vou passar para a Luciana Genro também nessa linha ainda, nesse tema. Nós temos uma preparação, isso no processo civil é assim que funciona, é uma ação preparatória para a ação principal. A ação principal, as pessoas ficam muito em dúvida, eu vejo muito questionamento, inclusive eu dei uma entrevista hoje à Rádio Gaúcha, e esse tema surgiu e não houve a explicação necessária nem da minha parte. Então agora a gente aproveita e deixa mais claro. Nós temos, depois desta ação, depois da decisão, a partir da liminar de ontem, nós temos 30 dias para entrarmos como ação principal. Então, este é um período especial. Eles podiam recorrer da liminar. Fizeram isso junto ao TJ, perderam. E nós temos, contados de ontem, 30 dias para a ação principal. Minha colega Luciana Genro, colega de profissão e companheira de partido, líder política, qual é a visão aí? Por que ainda não esclareci essa parte do senhor? Bom dia a todos e a todas. Eu acho que o principal, já foi dito pelo Pedro Ruas, é que nós, através desse mecanismo jurídico, que é a ação popular, estamos buscando defender o interesse do usuário do transporte coletivo que estava sendo lesado por uma medida, no nosso entendimento e preliminarmente no entendimento da juíza e do desembargador que julgou o recurso da prefeitura, uma medida ilegal de reajuste da tarifa. Tá? Por quê? Porque o valor previsto na licitação, independente dos nossos questionamentos, a própria licitação, o valor previsto na licitação era R$ 3,46, não este valor que foi reajustado supostamente pela inflação, pelo reajuste do dissídio dos rodoviários e que não passou por nenhum mecanismo de controle. No caso, o CONTUR, que é legalmente o responsável por avaliar cada reajuste de tarifa. O edital de uma licitação não pode ser superior a uma norma legal, que é a norma legal que exige que o CONTUR analise qualquer reajuste tarifário. Então, a tarifa poderia, né, em tese, ser reajustada neste novo sistema para 13,46, mas não para os 3,75. Então, essa é o questionamento que nós fizemos, que nós faremos de forma mais aprofundada na ação popular, para a qual nós temos 30 dias para ingressar. Esta cautelar que nós ingressamos, ela tem como objetivo prevenir um dano de difícil reparação, que é justamente a
essência de uma medida cautelar. Prevenir, antes do julgamento de mérito, prevenir para um prejuízo que não pode ser recuperado ou é de difícil recuperação. No caso, as pessoas estarem pagando um valor a mais na passagem e a dificuldade ou até impossibilidade de se devolver esses valores posteriormente quando for julgado o mérito da ação. Então, esse foi o objetivo da cautelar preparatória à ação popular, garantir que este dano, possivelmente irreparável, não seja cometido, né? E nisso que nós tivemos essa vitória importante, tanto no âmbito do primeiro grau, como no âmbito já do segundo grau, com o Tribunal de Justiça também negando à Prefeitura esse recurso, porque é um direito quase líquido e certo que está expresso na legislação, que não pode haver reajuste de tarifa sem passar pelo CONTUR, tá? Então há uma clara ilegalidade e por isso que a nossa medida cautelar recebeu provimento tanto da Justiça como do Tribunal de Justiça. Então, queria passar para o Roberto, que ele também tem uma observação a fazer a respeito do comportamento do secretário Capelari nesse processo, que para nós foi muito grave. Antes de passar para o Roberto, pegando ainda na linha que a Luciana Geu coloca, eu quero lembrar a vocês o seguinte: em 2013, a Prefeitura reajustou as tarifas de ônibus em R$ 13,05, elas eram R$ 2,85, e no dia 22 de março, em 4 de abril, nós conseguimos a redução da tarifa, 12 dias após. Eles recorreram 3 vezes, perderam as 3 vezes. Bem, portanto, eles cobraram durante 12 dias um valor ilegal, eles cobraram a mais. E nunca ressarciram a população. Cabia à Prefeitura entrar com uma ação para devolver aos cofres públicos, então, aqueles valores. Lembrem bem que são 1.300.000 pessoas que usam diariamente os ônibus em Porto Alegre. Esses valores são gigantescos, eles são da ordem de 3 milhões de reais em valores de 2013. Esse dinheiro ficou nas empresas até hoje. A Prefeitura não cobrou esses valores até hoje, pela sua complementação, e houve uma atuação de ontem, de noite até agora, até a madrugada pelo menos, de uma representação da Prefeitura importante, que é a IPTC, que o Roberto Robaina analisa para vocês. Não, o fato grave da IPTC e do secretário Capelari, e agora na conversa entre nós, ficou isso também evidente, porque nós tivemos um prejuízo no dia de hoje de empresas que cobraram a tarifa ilegal. Pode ter sido exceção, mas ocorreu. E o Ruas dava esse exemplo da omissão da Prefeitura de ter cobrado os recursos que os empresários embolsaram a mais quando também operaram na ilegalidade em outros momentos. Agora de novo, o governo municipal, e aí o Capelari como expressão disso, não atuou como representante de uma empresa pública. Atuou como um representante dos interesses privados. O Capelari, vocês devem estar bem informados disso, quando a Justiça deu ganho de causa para a nossa ação em primeiro grau, a declaração do Capelari imediatamente foi que não poderia fazer a correção, não poderia corrigir a bilhetagem para garantir que o preço retornasse à tarifa anterior. O Capelari saiu com força nisso, declarando que isso poderia não ocorrer, que talvez fosse inviável, que teria que ter 24 horas. E hoje, pela manhã, logo depois de uma entrevista do Pedro Ruas, entrou um representante da IPTC, não, dos empresários, no caso, da ATP, e o representante da ATP teve um sincericídio, digamos assim, e ele disse claramente que o Capelari havia dado muitas esperanças para eles de que na madrugada essa vitória do pessoal e do povo, sobretudo, seria revogada, que eles entrariam com a ação, com o recurso, como entraram, e cerca das 4 horas da manhã o TJ negou esse recurso.
Mas vejam a gravidade do problema. Às 4 da manhã foi negado. E entre as 4 da manhã, portanto, entre as 4 da manhã e 6 da manhã, a bilhetagem foi corrigida para o valor antigo. Então o capelário estava mentindo. O capelário estava usando um órgão público, estava usando uma autoridade pública e estava mentindo. É a única explicação que tem para que ele tenha dito que demoraria 24 horas e nós termos às 6 da manhã a correção. Isso é muito grave porque o capelário, como representante de um órgão público, tinha que manter a isenção, ele não poderia atuar com argumentos que depois se demonstraram falsos, porque a única conclusão que nós podemos tirar disso é que ele estava tentando pressionar a justiça, chantagear a justiça com algum tipo de desordem social, porque evidentemente que se a justiça desse uma ação e obrigasse a prefeitura a cobrir determinado preço e a prefeitura não tivesse condições técnicas de fazer isso, teria um problema grave, porque a prefeitura não estaria cumprindo uma decisão judicial por impedimento técnico. Mas não era verdade, esse impedimento técnico não existia. Tanto não existia que nós estamos com o dia de hoje com a tarifa sendo cobrada no valor legal. E isso é muito grave, porque esses prejuízos que as pessoas estão tendo, se a prefeitura, ao invés de se preocupar em entrar com uma ação para defender uma ilegalidade, se o capelário, ao invés de se preocupar em tentar chantagear a justiça com uma informação falsa, tivesse preocupado em informar corretamente a população para que ninguém pagasse a tarifa além do legal, nós não teríamos problemas no dia de hoje, né? De gente pagando tarifa a mais, de empresas. Então, na verdade, infelizmente, o capelário não atuou como um agente público e na condição de quem atuou como um defensor dos interesses privados, ele não pode ficar na prefeitura. O mínimo que o prefeito Fortunati tem que fazer agora é demitir o secretário. Não é possível que tenha um secretário, isso é um pedido, é uma demanda que o pessoal faz a partir desse resultado judicial, que não é possível. Evidentemente que vai haver ainda uma discussão jurídica, mas não é possível que um secretário de uma empresa pública esteja militando pelos interesses das empresas privadas. Isso não é possível continuar. E com elementos graves desse tipo. Porque, evidentemente, foi falsa a informação que toda a imprensa divulgou e que ele transmitiu como representante da IPTC, empresa pública de transporte. Então, o capelário não tem nenhuma condição política de permanecer nesse cargo se o governo Fortunati quer ainda tentar dialogar com o povo e demonstrar que o seu governo tem algum interesse no que diz respeito ao público e ao povo que vive e que todos os dias pega esse transporte público que nós sabemos que é caro e, infelizmente, que continua bastante ruim. Então, nós sabemos que é uma luta que está em curso, confiamos na nossa vitória, porque confiamos na legalidade da nossa ação, e nós confiamos também no povo, que já começou, pelo menos a juventude começou a se mobilizar, e nós queremos que a mobilização da juventude e do povo aumente, porque é dessa forma que nós podemos seguir a nossa luta e realmente obter vitórias. Então, a Fernanda, inclusive, como uma articuladora desses movimentos de reivindicação, ela vai um pouco fazer essa convocatória para a sociedade gaúcha. Como é que nós garantimos a manutenção dessa vitória? Bom dia a todos e todas. Fica bastante fácil falar depois das intervenções dos nossos advogados Luciana Genro, Pedro Ruas e do Roberto Robaina com relação a essa postura escandalosa da IPTC de interesses privados. Cabe também um aviso, antes de entrar no tema da mobilização, dessas empresas que não estão cumprindo a determinação judicial, que não passaram a seus trabalhadores e que aconteceram, né, e nós estávamos comentando no início da coletiva, de que isso é descumprimento de uma decisão judicial e que as empresas podem sim ser responsabilizadas, inclusive pelo Código Penal, por descumprir uma decisão judicial proferida pela Justiça em primeira instância e mantida em segundo grau. Em segundo lugar, a própria decisão da doutora Carla, em primeiro grau, disse exatamente isso que falava o Roberto Robaina. A importância da mobilização que houve, da grandiosa mobilização, esse foi o termo da juíza, quando tratava do aumento abusivo acima da inflação e a importância, né, de ouvir a sociedade, que foi a razão da decisão liminar, mas com peso para a importância da mobilização. Em junho de 2013, nós vivemos isso em Porto Alegre. A mobilização combinada com a nossa ação jurídica e política também derrotou um aumento tarifário, na verdade em abril, inspirando os movimentos de junho. E nós sabemos que essa mobilização foi fundamental para manter a decisão judicial, porque os empresários recorreram em todas as instâncias, nós defendemos a nossa ação em todas as instâncias através dos nossos advogados e derrotamos os empresários de ônibus em todas as instâncias
que eles recorreram. Nós não temos nenhuma dúvida de que em 2016 a mobilização tem que seguir forte e firme para que a gente derrote a tentativa tanto dos empresários quanto da EPTC, que fez uma força-tarefa durante a madrugada para tentar aumentar novamente o preço da tarifa. Então, segunda-feira tem uma nova manifestação, já houveram 2 manifestações contra o aumento tarifário. Nós estamos convocando a população, os movimentos sociais, os jovens que já estão mobilizados a ocupar as ruas para nos ajudar a manter essa decisão, para nos ajudar a garantir que esse aumento abusivo e ilegal não volte a vigorar na nossa cidade. E agora eu queria passar para o vereador professor Alex falar sobre essa questão da força-tarefa. Está muito claro para toda a sociedade que os gestores de Porto Alegre, o prefeito José Fortunati, o seu vice Sebastião Melo e o diretor da EPTC, Vanderlei Capelari, não estão preocupados com o interesse da sociedade, do povo porto-alegrense. Eles têm trabalhado nos últimos tempos como advogados das empresas. A quem essa prefeitura deveria servir, se não à população porto-alegrense? Eles, como bem destacado pela vereadora Fernanda Melchiona, montaram uma força-tarefa para tentar derrubar a liminar do PSOL. Uma força-tarefa. Por que essa força-tarefa, por que todo esse empenho não foi destacado, por exemplo, para conter essa onda de insegurança na nossa cidade? Por que todo esse empenho não foi utilizado também para a remoção das árvores caídas, para a reconstrução da nossa cidade afetada pelos desastres climáticos? Por que todo esse empenho não foi destacado também para a averiguação da situação irregular dos desmanches? Eu conversei com o líder do governo na Câmara, o vereador Kevin Krieger, e ele foi taxativo. A prefeitura não vai permitir que os vereadores da base assinem o requerimento de CPI para tirá-la do papel. Nós estamos lutando para conseguir as assinaturas até a última das nossas forças, a CPI dos desmanches, em terrenos do município de Porto Alegre, e isso é a ponta do crime organizado. A prefeitura parece que não está se importando com isso, e nós nos importamos. Portanto, essa vitória foi uma vitória muito importante, a vitória não apenas dessa ação, mas a vitória da mobilização, da juventude principalmente, uma vitória da população de Porto Alegre. Olha, pessoal, nós ficamos assim de novo, não sabemos se vocês têm horários, enfim, à disposição. Algum questionamento que exista, estamos à disposição agora e também depois, evidentemente. Desculpa, há uma expectativa de que a cassação, da mesma maneira que aconteceu em 2013, que a tarifa acabou vigorando, o reajuste não vigorou naquele ano. Há uma expectativa de que isso ocorra novamente nesse ano? Sim, porque nós já colocamos bem o momento que o Brasil vive, hoje, lamentavelmente Porto Alegre não é exceção, é um momento do pico do desemprego, onde os salários perdem o poder aquisitivo de forma brutal, e justamente nesse momento os empresários pedem e a prefeitura concede um aumento descomunal, 50 centavos na tarifa. Nós achamos que o judiciário, que tem muito mais sensibilidade, e ainda o critério de justiça, como dizia o Luciano Genro, dentro da lei, o que nós pedimos foi a necessidade de que fosse ouvido o CONTU. Isso é uma legislação, não é uma ideia do pessoal, é uma lei municipal. Bem, com tudo isso que aconteceu, nós imaginamos que eles não terão vitória alguma e que nós conseguiremos manter essa tarifa no valor de R$ 3,25. Deputado, o Capelari disse para nós, para outros veículos hoje de manhã, que o aumento segue estritamente a licitação, que estava previsto o reajuste de acordo com a inflação de julho até a entrada em vigor da operação e levando em conta também o dissídio dos rodoviários. A ação do pessoal justamente questiona a legitimidade. Isso é no sentido de que essa licitação não pode sobrepor a legislação municipal? Exatamente. A licitação foi vencida por estes consórcios no valor de R$ 3,46. E a licitação previa um reajuste a partir da inflação e do dissídio dos rodoviários. Porém, esta previsão de reajuste contida na licitação não se sobrepõe à lei que determina que qualquer reajuste de tarifa deve passar pelo CONTU.
E foi exatamente esta legislação que a juíza e o desembargador que julgou o recurso da prefeitura estão fazendo cumprir, que é não permitir reajuste que seja efetivado sem controle social. No caso de Porto Alegre, esse controle social é, por lei, exercido pelo CONTUR. Então, a licitação não pode se sobrepor à legislação. Mesmo prevendo este reajuste teria que passar pelo CONTUR. E é isso que nós estamos exigindo. Vocês chegaram a falar com alguma liderança do CONTUR lá, enfim, para ver a posição deles? É que o CONTUR tem vários, né? Tem gente dos empresários, tem gente dos usuários, então não tem como prever qual seria o posicionamento do CONTUR. Mas o acesso, por exemplo, à planilha do cálculo da tarifa, ninguém teve. E cabe destacar que o TCE determinou em 2014 que ela tenha que estar pública 7 dias antes da votação do CONTUR, disponibilizada pela internet. Foi uma das conquistas daquela inspeção especial, realizada a partir da mobilização, enfim, todo mundo acompanhou. Então, não só a lei, né, foi descumprida a legislação municipal que obriga a oitiva do CONTUR, como também uma recomendação do TCE, que o capelar disse que ia acatar todas as recomendações. O próprio prefeito, que estava presente na audiência, nós estávamos também acompanhando, deu entrevistas que eles não iriam contestar nenhum dos itens e não só, obviamente, não estão cumprindo um dos itens determinantes dessa recomendação, como outros tantos estão sendo objeto de análise e pedido de nova auditoria pelo Ministério Público de Contas. Essa medida liminar, ela não fala dessa tabela do preço, ela só trata especificamente da questão de Não, ela fala. Fala de não ter a Fala planilha. novamente, ela ressalta de novo aquela decisão de 2013. A falta de transparência aí, ela é absoluta. Talvez nos últimos anos tenha sido a que menos informou a população sobre os critérios de reajuste. Muito obrigado, deputado. Está tudo bem aí? Só a ação municipal, como é que vai ser? Tem 30 dias? 30 dias. Enfim, como é que vocês estão É prevendo? na mesma linha da cautelar, né? Só que ela é mais aprofundada, traz mais elementos, mais documentos. Só para explicação da questão jurídica. Agora, quais são as possibilidades da prefeitura? Ela vai recorrer, pode recorrer de novo? Isso pode ser julgado ainda hoje? Como é que funciona a Na verdade, assim, eles têm que aguardar agora a decisão de mérito. Que só vem a partir do Que- ingresso da nossa. Exatamente, que só virá quando nós ingressarmos com a ação. Então, nós temos 30 dias para entrar com a ação, por causa de ontem. A ação principal, que se chama, né, processualmente. Antes disso, eles não podem fazer nada. Não, Não dá para estimar quanto tempo. Quer dizer que no mínimo 30 dias a tarifa vai ficar. Dá para estimar quanto tempo no mínimo nós sempre estamos o falando. preço vai se manter? Acho que é importante salientar, para não criar uma Em tese. falsa expectativa, de uma situação normal. Né? Os processos normais são assim. E eu espero que continue. A gente tem, né, por toda essa experiência que a gente, às vezes de forma até triste, acaba obtendo, de que nem tudo é tão normal como deveria. Então, nós estamos dando respostas aqui dentro, por exemplo, de uma ótica do Código de Processo Civil, do Código Civil, a Fernanda Belchior falou do Código Penal. Então, são coisas assim. Se alguém descumprir uma ordem judicial, a penalidade é a prisão. Da empresa, Exatamente. E ontem as pessoas estavam anunciando que não iam cumprir, como se isso não existisse. Então eu estou dando uma resposta, nós estamos dando, dentro de uma situação normal. Repito, na situação normal, haveria agora o prazo de nós, para nós entrarmos na ação principal, e depois disso a sentença, no primeiro grau, e depois disso o Na verdade, recurso. são vários meses para se chegar. 2, 3, 4 meses. Dentro Depende da. 30 dias nós temos só para entrar com a ação Porque em popular. 2013 a prefeitura decidiu não recorrer depois que saiu o mérito, né? Não, ela recorreu, foi assim. Porque eu me lembro que eles recorreram antes, mas depois que teve o mérito eles desistiram. O Bem a entender. Eles recorreram a liminar. No primeiro momento eles perderam o prazo. Na primeira. Isso. Perderam o prazo na primeira. Eles tentaram, mas não foi aceito. Houve uma questão aí de processual de prazo. E depois eles recorreram sucessivamente 2 vezes, considerando a primeira só 3, e perderam em todas.
Agora, a gente também não pode prever se a prefeitura ou os empresários vão buscar algum recurso extraordinário, né? A justiça e o sistema jurídico oferecem uma gama de possibilidades. Então, se eles vão encontrar alguma fórmula mágica, né, e vão receber acolhida em alguma instância judicial, nós não temos como prever, mas no âmbito da ação normal, como o Pedro Ruas falou, esse é o processo que deve ter andamento. A gente espera, o Brasil mudou. Nós temos um país que é diferente do que foi. Acho que as jornadas de junho de 2013 nos trouxeram ao longo dos anos mudanças que hoje todos percebem. Então aquela velha fórmula, interesse de empresários, conivência de governos, é uma fórmula que está sendo bastante questionada e muitas vezes punida. E nós esperamos que isso não ocorra, que isso seja coibido pelo Poder Judiciário. Você tem previsão de quando vão entrar com a ação principal? Temos o prazo de 30 dias, né? Não tem uma previsão para... Nós vamos agora nos reunir, eu, a Luciana Genro, o Dr. Rafael Lemes, que está ali discretamente, nós vamos reunir os advogados para poder examinar quando teremos a melhor condição. Só para registrar vocês, eu acho que tenho até a expectativa, usei uma palavra forte ontem, que o Ricardo me corrigiu, eu agradeço ao Ricardo, não vou usar novamente, mas tem que servir de exemplo. Porto Alegre tem que servir de exemplo para todo o Brasil. E se nós tivermos, nesse período de 15, 20 dias, né, outras decisões, elas serão também trazidas na ação principal nossa como jurisprudência conjuntural de extrema importância, de extrema relevância para a decisão de mérito aqui. Eu confio muito na decisão de mérito. A não ser que houvesse uma mudança deles, é uma possibilidade, toda, de sistema, de toda a prática deles, em relação a esse aumento, que talvez tivesse alguma influência. Eu não acredito. Eles estão muito convictos da sua razão na ilegalidade, o que é um absurdo, mas enfim, é o comportamento que eles têm demonstrado. Caso nessas análises, enfim, depois, já que o valor que venceu a licitação era 13,45, 13,46, enfim, se chegar a esse valor, o senhor acredita que já vai, pelo menos, enfim, já vai ser uma vitória? Pelo menos vigorar esse, porque uma das contestações da prefeitura é de que eles estão seguindo o valor que foi aprovado com o reajuste que teve desse período que não estava valendo o sistema e mais o reajuste dos salários dos rodoviários junto, né? Quer dizer, se valer pelo menos os três... Mas vamos esperar eles fazerem essa proposta. Porque há um dado assim, dado histórico. O Roberto Bueno gosta de usar aquela expressão, né? Vamos dar um nome, né, para cada situação, o nome correto. Há 60 anos, esses empresários ganham acima da inflação em Porto Alegre. Há 60 anos. Coincidentemente, eu acho que desde que eu nasci, porque eu tenho 60. Então, exatamente. Há 60 anos eles ganham acima da inflação. Há vários levantamentos. Você já era o avô desses, o pai. Exatamente. Então, eles continuam ganhando acima da inflação. Eles poderiam ficar muito tempo queimando a gordura que acumularam ao longo desses anos. Sem aumento algum, sem reajuste algum. Eles ganharam horrores. São todas famílias milionárias, às vezes bilionárias, em cima de um serviço público delegado. Portanto, o que eles fizeram até agora foi tudo fora da lei. Eles atuaram anos e anos sem licitação e sem concessão. É incrível a situação dessa gente em Porto Alegre. É incrível. Agora, para esse momento, o que acontece é que o Brasil mudou e nós temos uma situação diferente e nas condições atuais, eu acho muito difícil que eles obtenham as vitórias que antigamente conseguiam ter. Se deu tudo só por 20 centavos, que se começou tudo só por 20 centavos, eu Mas deu por 50. 50. Agora é 50. Obrigado. Obrigado, Agora pessoal. é por 50. Muito obrigado. Muito obrigado.